Namastê, gigantão, boa madrugada para você que assiste os diferentes horários, o canal Olhar Além. Ó, se inscreva, vai vir cursos de mesa radiônica, afro-brasileira, vai vir curso de búzios astrológico, que é um curso que eu já tenho pronto, com apostila. Preciso fazer algumas mudanças na apostila. Eu fiz esse curso na época da pandemia, tive 48 alunos, o curso era gratuito e tal. De novo agora ele vai ficar permanentemente aqui, gratuito, estou fazendo, gravando devagar e tal. O curso vai ser colocado aqui de uma vez só, assim. E aí você vai poder fazer búzios, entender dos odus, aplicá-los para cada uma das casas astrológicas, o odu caindo na casa astrológica. A gente vai arrebentar a boca do balão, né? E eu conto com você, né? Para poder ajudar a gente aqui a crescer. E principalmente o que eu mais tenho vontade de fazer aqui é lives, né? Responder perguntas com tarô para vocês, pedindo uma ajuda de Pix. Então preciso chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização. Só a graça de vocês. Se inscreva, toque o sininho, se gostar, ative. Hoje a gente vai falar do signo de Sagitário, né, para todo 2023, né, conforme a abertura aí. A gente vai falar desse signo charmoso, auspicioso, cheio da filosofia, das experiências religiosas e até místicas, preocupado com o Dharma, geralmente generosos de coração, né? Esse signo gracioso que é o signo de Sagitário, né? Meu filho Yogananda é nascido dia 17 de dezembro e sagitariano com ascendente em peixes. Bom, mas cá estamos, né? Então a gente vai começar a falar. Começa falando de novos caminhos de mudança profissional, né? Na casa dos trabalhos, dos ganhos, tem a carta das iniciativas e dos novos caminhos, tal. Começar uma coisa nova, se aventurar por um caminho novo, né? A carta 1 aqui, ela é similar à carta ao Mago do Tarô, que é o Senhor dos Caminhos, que na maior parte dos tarôs mais contemporâneos, eles passaram a associar pelas qualidades que o mago tem, de prestidigitador, de falar, né, de comunicação, viram muito, os aspectos do mago são totalmente mercuriais, né, do comércio, da conversa, de ser rápido, até da tensão nervosa. E aí viram que o mago tinha tudo a ver com a figura de Mercúrio, em números tarôs, a associação é direta, com até a figura de Mercúrio aparece e tal, em muitos tarôs. E tá ali, né? Mercúrio empresta todas as qualidades que a gente estuda da carta do mago. E o mago fala de viagens aqui, de caminhos novos. Está na casa dos trabalhos, né? Então a gente tem desde uma associação direta que vem na cabeça, né? Por trabalhos, ganhos, iniciativas, novos caminhos e tal. Vou mudar de trabalho, seria um raciocínio. Um outro raciocínio seria, podia aparecer a dimensão das viagens no meu trabalho. Isso é possível também. Aparecer a dimensão das viagens no trabalho desse sagitariano.
Outra associação direta seria a ideia de trilhar um caminho ascensivo dentro do trabalho, né? Você está no trabalho onde existe um plano de carreira e você vai, vai melhorar agora, vai ascender mais profissionalmente. Mas é um fato de que o mago sempre traz os cenários novos, nuances novos, mudar de setor dentro do trabalho, mudar de trabalho, indo para um caminho novo, né, saindo do trabalho para montar um comércio próprio, também é uma possibilidade com a Carta das Iniciativas, mas é um fato de que o sagitariano vai ter iniciativas e caminhos novos no que tange a trabalho e, consequentemente, no que tange a ganhos. Como o Arcano 1 ele é mercurial, ele é, né, análogo ao mago do tarô, é possível novas iniciativas, até é a carta 1, mas o Mercúrio ele é meio bipolar, ele é meio dividido, né? Então, já vi casos onde que o mago saindo em relação ao trabalho, a pessoa passa a fazer um trabalho paralelo ao trabalho que ela faz, ela mantém, conserva o trabalho. Eu li para uma menina ontem que vive em Londres e ela saiu com isso e ela está fazendo 2 trabalhos paralelos. Ela está se tornando sócia do namorado num negócio que ele empreende lá na Inglaterra e concomitantemente, simultaneamente, ela entrou num banco de investimentos e está feliz da vida porque era o sonho. Ela se formou na Inglaterra e o sonho de consumo dela era trabalhar nesse banco específico de investimentos, esse fundo de investimentos e banco também, e era o sonho de consumo dela e ela conseguiu realizar um caminho novo que ela está trilhando. E aí aventei a possibilidade de, quando ela se tinha sedes, se esse banco de investimento tinha muitas unidades espalhadas pelos diferentes municípios ingleses, né? E ela disse que sim, disse que. E aí traz a possibilidade dela se deslocar um pouco, né? Ela é mãe e tal, até pedi para ela ter alguém, né, para uma cuidadora, porque é uma dimensão que cresce e ela diz que tem total essa possibilidade dela transladar um pouco, né, no trabalho, que é novo, que ela ainda vai assumir agora em fevereiro, que ela está cumprindo aviso prévio lá e tudo mais. Mas essa possibilidade no trabalho, né, saiu na casa de trabalho dessa garota, o mago e dava esses caminhos novos que ela tá. E houve essa coisa, né, ela tá investindo numa pequena transportadora que o namorado tem, para se tornar uma sócia investidora. E paralelo a isso, ela está animada com encerrando o tempo de trabalho dela onde ela está, né, cumprindo o aviso prévio e tal, para em fevereiro vai ficar com essas duas, né, uma que é investimento e tal, que ela quer ter uma participação nessa pequena empresa transportadora do namorado, e o outro é esse trabalho que era um sonho de consumo dela. Então essa possibilidade, e pasme, mas a criatura era sagitariana. Então já abre aqui com isso, né? Então realmente é a realidade que ela está vivendo e que muitos sagitarianos vão estar vivendo. Essas previsões são válidas para você sagitariano que nasceu com o Sol em Sagitário. Para você que tem a Lua, se você conhece seu mapa astrológico, sua Lua está lá em Sagitário. Um tanto de coisas que talvez batam com você. Se você tem ascendente em Sagitário, é possível que isso bata. O regente de Sagitário é Júpiter. E Júpiter, onde ele estiver, se você conhecer seu mapa astrológico, onde ele estiver, e se Júpiter for um dominante, né? Se você tiver Júpiter em Sagitário
muitas religiões aqui vão encontrar abrigo em você. Se você tiver Júpiter como dominante no tema, né, um planeta para dominar, ele para meio tematizar, influenciar o seu tema astrológico, é importante que ele esteja numa das posições eixos, né? A gente tem a primeira casa com o ascendente, se ele estiver próximo, em cima do ascendente ali, ele está no eixo, ele pode exercer forte influência, pode dar uma temática jupiteriana ao seu tema astrológico. Se ele estiver no descendente, na sétima casa, na marca da sétima casa, né, onde começa a sétima casa, na cúspide ou próxima cúspide da sétima casa, ele vai ter uma influência aí. Se ele estiver lá no meio do céu, na décima casa, próxima da cúspide da décima casa, ele vai exercer uma influência, né, talvez possa ser até um dominante do tema, que sabe do seu tema astrológico, ou se ele estiver lá no fundo do céu, que é na quarta casa, próximo da cúspide do início da quarta casa, que a gente chama de cúspide em astrologia. Então, tem uma coisa ou outra. É uma leitura geral, né, feita espero que milhões de pessoas assistam, né, que são um dia, né, Priadriste. E, consequentemente, é intuitiva, usa cartas para falar das posições e casas, vai acertar com algumas pessoas, com outras, né, pega aquilo que é importante, aquilo que é interessante, aquilo que você possa acolher, dispenso que você achar que não teve, não bateu, não estou nessa senda, não estou por essa via, não. E seguimos em frente e vamos continuar, né, numa leitura individual que você, né, terminei agora uma leitura individual para uma garota que mora na Bahia e totalmente outra coisa, né, e até te convido, né, se interessar pelas previsões, quem sabe você pensar seriamente em fazer uma leitura comigo completa, 2 horas, né, um dia que sai. Então a gente tem a Casa da Sabedoria, a carta 33 aqui, que fala de mistérios e de simulação, das coisas meio não tão claras, né? E você conseguindo desvendar, você conseguindo então levar sapiência, levar ciência no sentido de conhecimento de um fato, num lugar meio de sombra. Então pode vasculhar aí, você sagitariano, algumas situações que vão estar meio, né, que estavam meio escondidas, que venham à tona, né, que a sua sapiência e que você tome ciência, no sentido de tomar consciência desse fato. Então, uma das possibilidades com a Carta da Sabedoria e a Carta dos Mistérios e de Simulação, né, pode ser você realmente conseguindo flagar e perceber umas situações meio estranhas e misteriosas em relação a você, coisas que venham, coisas que estavam, né, num subway aí, no underground sobre você, e que vem à tona e você tome ciência disso, tome consciência disso. Outra possibilidade é que vir a ter muito interesse, né, nesse período em ler e se aprofundar mais em questões esotéricas, místicas, se envolver mais com os mistérios da vida, né. Eu estava agora ouvindo ali uma conversa entre um menino chamado Pava e o Henrique Gasparetto, né, dizem que ele tem um parentesco com Gasparetto mais distante. E aí, vendo eles falarem ali de Jesus, que é Sananda, um mensageiro, ouvindo esse tipo de coisa, né? E aí, né, sempre ouvi bastante, já fui em palestras desse tipo, e que funde mestres ascensionados e tudo mais, mas começo a perceber de que, mesmo sem ler muito, né, ler um pouco sobre os mestres ascensionados,
mas eu acabo meio assimilando, né, essas concepções deles e, e, e me vendo interessado por um assunto que até então arturianos, pleiadianos, né, não eram, mas aí até começou a ficar interessante o blá de renovação da Terra, de frequência. Enfim, não sou sagitariano, né? Tenho Júpiter numa posição bem forte no meu tema. Mas desenvolver sabedoria, se aprofundar mais em assuntos de mistérios e tudo mais, né? A carta de Day 3 remete ao 6, né, que vai para cartas de namorados. E pode haver aqui, aí né, você ficar, tomar ciência, se informar, ficar sabendo de algo que estão tentando dissimular para você, e aí no campo afetivo, eu mexeria um pouco com o campo do amor, né, porque a gente tem a carta do amor aqui, com a ideia de mudança, então a última carta fala sobre o amor e fala de mudança, de troca, né? Então pode ser que você venha a fazer mudanças na sua vida afetiva, troque por descobrir coisas que estavam sendo feitas meio escondidas de você, situações dissimuladas, uma pessoa com quem você se relaciona agindo de forma deveras dissimulada, né? Então pode vir a ter clareza sobre isso, a sabedoria no sentido de pousar seus olhos e ter clareza sobre um determinado evento, e isso ser motivo de conflito e do final, e de você acabar saindo de uma relação, trocando de relação, saindo de um relacionamento e passando a ficar pelo menos por um tempo sozinho, ou né, troca mesmo, né, deixar uma relação e acabar quase que simultaneamente, concomitantemente, conhecendo outra pessoa, ou até já tem uma outra pessoa e você começa a achar que você tem mais a ver com essa outra pessoa e não com a pessoa com quem você está. Mas essa coisa do mistério da simulação da carta de Day 3, que se a gente somar e para reduzir vai remeter ao 6, que é a carta dos enamorados, de escolhas e tal, e já fala de mudanças, trocas no campo do amor, na última carta aqui. Então essa possibilidade é forte, né? E na pior das hipóteses, poderia ser você, sagitariano, agindo de forma, usando muito da sua expertise, da sua inteligência, para agir de forma a mascarar algo, a dissimular uma situação, né? E aí quase sempre voltaria para a ideia do amor, seria você vivendo uma relação paralela à relação que você tem e tentando dissimular isso e mistério, e isso vindo à tona e levando a uma mudança no relacionamento, a pessoa que se relaciona com você entrando com o pé na sociedade e você entrando com a bunda na sociedade, né? Ou seja, a pessoa dando o pé na sua bunda. Na casa das amizades, a carta dá um aumento de amizades, ser mais convidado, ter mais atividades com os amigos, porque a carta 30 é a carta da confiança e da perseverança. E aí a gente tem nas amizades essa coisa da confiança, aumento de confiança, e se vê mais envolvido com o assunto de amigos, se vê amigos desprendendo nessa coisa da perseverança. Fala muito de amigos, que a gente acaba sendo um período onde que a gente acaba sendo bastante ajudado, bastante auxiliado pelas suas amigas, né? Um período onde você pode ter um trabalho conseguido através de um amigo, de uma indicação de uma pessoa amiga. Você, geralmente, essa combinação da carta 30 com as amizades faz a gente viver aquela máxima de que é melhor ter bons amigos que dinheiro no bolso, né? Bons amigos são melhores que dinheiro no bolso, porque realmente os amigos vão se mostrar aí, né? Você vai mostrar a boa fortuna que você tem no campo das amizades e vai ver amigo perseverando para querer te beneficiar, querer te ajudar.
e aumentando mais ainda seu carinho, seu afeto, sua confiança naquele determinado amigo, até por ajuda, né? Até por se sentir mesmo que o amigo acaba lhe ajudando, sim, fica legal. O amigo acaba lhe ajudando bastante. Então, uma intensificação de laços de confiança, você vê amigo perseverar por você, para que você consiga algo, com que você objetive algo, você ficando enternecido e ainda mais agradecido ao amigo em particular, né? Então, essa intensificação da confiança e de amigos perseverarem por você e você ficar enternecido e muito agradecido. No momento presente, você está num momento para crescimento, para realizar ideais, tal. A carta 36 mostra a possibilidade de, no decorrer do ano, para os sagitarianos aí um pouco mais abastados, a ideia de uma viagem internacional. O 36 fala de idealismo, progresso, é a última carta que mais remete ao 9, que fala de viagens internacionais, de contato com estrangeiros. Então é muito possível mesmo que, se for mais perto aqui com os nossos irmãos, ou quiçá até uma viagem internacional, é uma das possibilidades. Mostra você conseguindo realizar muito do seu idealismo, né? O 36 tem a ver com idealismo, tem a ver com progresso, tem a ver com crescimento, tem a ver com graduações, especializações, mestrados e essa coisa toda de continuidade dos estudos e graduações e de maior qualificação da sua formação. Como hoje em dia, né, como canta Gilberto Gil, antes o mundo era muito pequeno, terra era muito grande, hoje terra é muito grande e o mundo é pequeno por causa da internet, que fez o mundo ficar pequeno, as pessoas estão muito conectadas, então dá bastante contato com pessoas estrangeiras, a possibilidade até de criar um relacionamento mesmo que à distância, obviamente, isso eu espero que para o sagitariano que está descomprometido, criar uma relação e falar com frequência, por videoconferência, criar um relacionamento, se desenvolver uma relação internacional, né? Traz possibilidade de casamento com pessoa estrangeira, né? Que vive no Brasil, naturalizado no Brasil, ou para o sagitariano que ouve essas previsões e mora fora do Brasil, possibilidade de casar com uma pessoa estrangeira, né? Talvez estrangeira até para, né? Talvez estrangeira até para o país onde vocês se encontram, né? Você está ali na Espanha e acaba conhecendo uma francesa que mora na Espanha e você é brasileiro, ou acaba se casando com essa francesa, ou você é uma brasileira e acaba se relacionando com um irlandês que resolveu morar na Espanha, né? O mundo todo está, né, virando o que previam, né, que ia ser uma aldeia, né, uma grande aldeia. As pessoas estão muito mais conectadas, então a possibilidade, em alguns casos, obviamente, os sagitarianos que estão descomprometidos, criarem uma relação aí. E a internet possibilita muito isso com a pessoa estrangeira, mesmo que seja uma relação que envolve muito idealismo, para poder viabilizar essa relação. A pessoa tem compromissos na terra que vos fala e você tem compromissos aqui no Brasil, então a relação tem uma tendência a demorar para engatar, mas traz bastante disso, da possibilidade de conexões com estrangeiro, com pessoas estrangeiras, e uma das coisas que mais nos conecta é essa coisa da paquera, da busca de relacionamento, da busca de amor, né? Na casa das viagens favorece isso, né? Germinação, começar a criar, dar um número maior
de viagens no decorrer do ano. Mostra você sendo sugerido, indo conhecer lugares interessantes do Brasil e que saem, em alguns casos, até fora do Brasil. É um ano onde que vai brotar, né, germinação, vai brotar viagem pelo ladrão, né? Você tá de bobeira e vai surgir chances bastante de fazer viagens, deve conhecer e ir a pontos no Brasil, né? Nunca foi nos Lençóis Maranhenses, e aí eu já fui, mas a pessoa nunca foi, aí consegue, vai para Lençóis Maranhenses, vai conhecer umas coisas que não conhece, nunca foi ver os vinhos lá, nunca fui para Gramado, e aí e nem um chocolate de Gramado, e aí que a pessoa cuja possibilidade de ir para Gramado, Canela, né? Enfim, favorece, né, viagens que vão brotar viagens para quem trabalha ou viaja com frequência por um motivo ou outra. A tendência é brotar mais viagens, né? O sagitariano é o signo da viagem, né? Na casa, viagem, ainda mais viagens mais longas, que são até viagens internacionais, e vai estar muito abençoado em relação a isso, né? E como fala de germinação e especulação, a especulação no sentido de você aceitar conselhos e conhecer lugares sugeridos, né? Vai estar a viagem, vai estar relativamente fácil, que mostra que você vai estar ganhando um biduzinho aí, um faz-me rir bom no decorrer do ano sagitariano. Vai pintar, assim, gente sugerir, você começar a especular sobre a possibilidade de uma determinada viagem que você não cogitava, né? E aí o pessoal acaba te seduzindo e você ficando louco para conhecer Santiago, Chile, você é louco para conhecer, né, lugares no Nordeste, louco para conhecer São Luís do Maranhão, louco para conhecer, sei lá, Porto de Galinhas, enfim. Mas muita viagem vai nascer de possibilidades e vai estar meio brotando do nada essa coisa de possibilidade de realizar viagens no decorrer do ano. E aí a gente tem a intolerância, né, a obsessão, uma carta que saiu com relação à saúde, né? A gente pode ficar obcecado com a ideia de saúde, melhorar a saúde, ficar mais fitness, buscar mais saúde, querer fazer mudanças, dietas, ralar mais, malhar mais, resolver aplicar mais nessa coisa de nova mulher, novo homem, investir nessa coisa da coisa física tal, né? Essa coisa fitness mesmo. Mas cuidado para não começar a ficar meio, né, viciado e fanático e se fanatizar por essa coisa de esse excessivo apego corpóreo, né? Essa coisa muito de corpo, e estar o tempo todo pensando em bíceps, entrar muito nessa, cuidado para não virar uma obsessão, essa coisa de saúde e consequentemente de malhação, de fitness, não ficar, né, como a gente tem o sexaholic, o workaholic, a gente pode ter o fitholic, alguma coisa assim, de ficar compulsivo à academia, à saúde, né, ou levar seu veganismo, né, a começar a ficar uma coisa meio obsessiva, obcecada, e que gera até uma coisa, então, um ranço intolerante, né? Mas a outra possibilidade seria essa coisa de se fechar, ter concepções pouco abertas no momento onde que a vida te chama para, opa, cidadão, cidadã,
vamos mudar de alimentação, esse tipo de alimentação não está te fazendo bem, você está comendo carboidrato demais, enfim, uma coisa de... Você pode ter os dois lados, né, que é uma faca meio de dois legumes, como nós vegetarianos sempre brincamos, né, uma faca de dois gumes, na qual ou você pode ficar muito atarantado e até meio fanatizado por essa coisa de saúde, e free glúten e esse tipo de coisa todo. Não farinha de trigo não, né? Depois que você lê lá o Barriga de Trigo, né? No trigo não, e você começa ficar meio noiado com relação ao trigo, e aí entrar numa de free glúten de todo jeito e tal, extremado, não de uma forma natural, mas de uma forma extremada. Ou o oposto disso, né? Você pode ter uma disposição a tá precisando, tá tendo um chamado aí, tendo alergia demais, se mostrando meio intolerante a farinha de trigo, ao glúten e tudo mais, e você não está e cheio de problemas em decorrência disso, né, mostrando, né, uma nítida intolerância a determinados alimentos, insistindo em manter esse tipo de alimentação, né, ou tem um pessoal te sugerindo fazer mais atividades físicas, ter mais atividades físicas e você ficar, né, sentado no escritório e ficar fugindo, né? Então, é um momento para o caminho do meio, né? A escolha que seria nem tanto uma coisa meio extremada, fitness, um fit warlock, e nem tanto, né, uma pessoa aversa a caminhadas, formas de ficar fugindo mesmo que a sua saúde está pedindo um número maior de carga física e você, não, na minha natureza, né, eu sou bem assim, né. Não, na minha natureza eu vou, não quero isso não, e eu sou bem assim, né, eu faço excesso de levantamento de livro, né. Adoro ficar na cadeira, deitado lendo, então tem que ter mais atividade física, o corpo pede, a saúde pede, o corpo fala, então ter um pouco mais, né, não ser tão extremado, né, nem para um lado, nem para o outro, no que tange a saúde. E aí a gente tem no mental aqui, no espiritual, você está com a carta dos ajustes, da correção, né, você vai estar pensando muito, né, para os sagitarianos mais espiritualizados vão estar pensando muito na lei do karma, e no karma, e no senhor do karma, né, eu tenho uma amiga que é adoradora da ideia de Saturno, do senhor do karma, de Yama, né, o senhor do karma hindu. Então ela tem, para os coreanos também, ela assiste muitas dessas novelas coreanas, né, essas, não chama novela não, tem um outro nome, que agora até me fugiu, mas ela é dorama, né, ela é fanática por doramas, e ela pensa muito essa coisa de karma e tal, um romance que ela escreveu lindo, trata muito dessa coisa de ajustes, de correção karma, de senhores karmas, agentes kármicos e tal. E no espiritual, no mental, a pessoa pode ficar pensando muito nessa coisa de ajuste, muito nessa coisa do karma, né? Muito em trabalhar também, porque a carta dos ajustes corresponde análoga à carta da justiça, e a justiça é uma carta de Saturno, mostra que a pessoa pode não querer só ficar teorizando questões ligadas à espiritualidade. A pessoa pode querer, na prática, se lançar, querer fazer algum tipo de trabalho filantrópico, algum tipo de trabalho que melhore o seu karma, que melhore a sua relação espiritual, um envolvimento mais físico, mais tangível, com, né, basear algo mesmo, se voluntariar, fazer trabalhos. No hinduísmo a gente chama isso de seva, né, que são trabalhos
para ajudar, trabalhos assistenciais, trabalhos de caridade, no espiritismo, né, como Kardec mesmo fala, fora da caridade não existe salvação. Querer fazer algum tipo de caridade, de envolvimento, de distribuição de alimentos, querer ajudar aí num CUFA da vida, querer participar desse tipo de coisa, porque a pessoa fica imbuída com a carta da justiça na casa do mental espiritual, a pessoa fica imbuída de um sentimento de querer botar mais a mão na massa, né, pela espiritualidade, sair da teoria, da coisa bacana que é da espiritualidade, mas querer ter uma atitude mais proativa, né, uma atitude mais, eu diria, reativa e proativa, né, uma atitude mais... muito pensando nisso, né, deixa eu fazer um pouco de serviço à humanidade, deixa, né, o Sai Baba, que é um mestre que eu gosto muito, ele tem uma máxima que ele fala de que mãos que servem os outros são mais santas do que mãos que rezam, né? As mãos que ajudam, que socorrem, que dão assistência às pessoas, desculpa, são mais santas que as mãos que rezam, que ficam orando, ou mesmo mãos que ficam deslizando no Masbahá, ou fazendo orações, ou mãos que ficam ali no Japamala, ou mãos no Ponopono, né? As mãos que trabalham em prol ao benefício da humanidade, da caridade, da fraternidade, de forma proativa, de forma meter a mão na massa mesmo, são bem mais santas que as mãos que oram, né? Então, mostra no mental espiritual a pessoa muito imbuída de querer fazer serviço para a humanidade, de querer ajudar Médicos Sem Fronteiras, de querer fazer trabalhos ligados à caridade, ajudar a distribuir sopão para as pessoas, se envolver num trabalho, no que eu volto a dizer que no hinduísmo a gente chama de seva, trabalho altruísta, filantrópico para a humanidade e para a sua evolução espiritual também, né? Sempre tem uma faca de dois gumes e a dualidade desse mundo, né? Sempre tem. Você está lá se dedicando, tentando se despojar do seu ego, tentando servir o outro, mas ao mesmo tempo, quem já se engajou nesse tipo de trabalho, né? Eu, graças a Deus, já me engajei. Quem já se engajou nesse tipo de trabalho costuma enaltecer o quanto você evolui nesse tipo, se envolvendo nesse tipo de trabalho, né? Eu me lembro que eu ajudava no centro espírita da minha última ex-esposa, e eles faziam um trabalho enorme, distribuíam muitas cestas básicas, e roupas e sapatos e tudo que eles arrecadavam. Eles ficavam o ano todo arrecadando para fazer uma distribuição. Eles faziam um no final do ano e faziam um em São Cosme, no dia de São Cosme Damião, né? Próximo, caía dia 27, caía X dia, fazendo dia 28, dia 29, mas era ou um pouco antes, dia 26, 25, faziam a festa de São Cosme Damião e tinha esse trabalho maravilhoso. Eu me lembro de ter me engajado durante alguns anos, arrumando cestas, distribuindo, levando, ajudando as pessoas a carregarem para casa, porque esse centro de Umbanda era num local muito, muito pobre, no entorno de Brasília, e ali mesmo muita gente já precisava de assistência e recebia assistência do centro, e você ajudava a levar até a casa da pessoa, que era uma casa muito de chão de terra batida, um lugar assim meio... E aí você ajudava a levar as coisas e preparava e fiz de tudo, né? Fiz de tudo, foi interessantíssimo, né? Tinha vontade de fazer palhaço para poder animar as crianças. Não cheguei a fazer, mas tinha muita vontade de fazer isso para animar as crianças, enquanto as mães estavam lá envolvidas com
receber a cesta, os filhos ficariam numa roda brincando e a gente animando crianças lá. Tive muita vontade de fazer isso, mas como não, eu fiz palhaço quando eu tinha 16 anos e tal, estou muito enferrujado, né? Mas é maravilhoso. Então, no mental espiritual, a pessoa pode se ver querendo ter esse tipo de participação, de envolvimento mais saturniano, mais tangível, mais pegar mesmo na massa, né? Família traz harmonia e equilíbrio, né? Se por um lado a gente tem a possibilidade para os que não têm família, então vivem uma experiência de amor, de mudar de amor. Por outro lado, para aqueles que constituem família, as coisas vão se harmonizar, vão para o equilíbrio. A carta aqui que sai, harmonia e equilíbrio, é a carta análoga à carta da temperança. Existe uma coisa na temperança, né, que a gente sempre fala para as pessoas, né? A temperança em si, quando ela aparece num jogo, ela pode não representar que as coisas já estão nessa harmonia. Ela pode representar que as coisas podem se mexer, as coisas podem se desarmonizarem, se desarrumarem para depois sofrer um rearranjo, uma nova harmonização. Então a temperança em si, quando ela cai apontando uma família, não quer dizer que na família tá todo mundo shanti, todo mundo ali tá na maior paz, na maior, né, tudo odara, né, tá todo mundo odara, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tô tudo odara com todo mundo, odara com minhas tias, odara com a família que eu constituí. Não necessariamente, né? Porque a gente tem a máxima do I Ching que diz que a ordem precede do caos. Muitas vezes precisa haver desordem, né? Para depois ser feito uma ordenação, né? A maior parte das teorias do Big Bang, as teorias no hinduísmo, as teorias da criação, da cosmologia, falando de um momento onde que houve uma explosão, um grande caos, e desse caos brotou-se uma nova ordem, né? Até na cultura grega, né? Tudo começa do caos, e do caos se estabelece, né? Nasce Gaia, Anis, e aí você vai tendo, elas vão tendo filhos e tal, e aí vão criando hierarquias, organização. Então a ordem, ela começa a partir de uma situação, desajeitar algo para reajeitar, né? Quase sempre nesse mundo a gente precisa desarrumar uma coisa para estabelecer uma ordem nova, né? Se eu estou fazendo uma reforma na minha casa e você vem me visitar, você chega na minha casa e eu falo, aí a pessoa fala, nossa, tá uma zona aqui, né? Não sei o que, o rolo de pintura e todo lado, os móveis postos de um lado, estou preparando a casa para, né? Tô até ficando num hotel, tô até, né, aluguei a casa e tô arrumando ela. Você vem e fala, nossa, tá uma zona aqui. Aí você fala, não, volta daqui uns dias e a gente vai ali terminando a pintura, arrumando as coisas, trazendo os móveis, decorando a coisa. Então, até nesse mundo a gente tem essa coisa, né, de que se você quer dar uma ordenação a uma coisa, melhorar a qualidade dela, redecorar algo, você muitas vezes tem que tirar um monte de coisa do lugar, estabelece um caos e depois esse caos acha uma ordem de novo, você dá um tom ali de ordem na coisa e eis que a coisa volta, né, do caos para a ordem, né? Então a temperança muitas vezes pode trazer isso, do caos, né? Às vezes é comum, eu me lembro de estar lendo em feiras e tal, e saía a temperança na primeira casa, e aí eu começava a falar das coisas assim, para o equilíbrio, de que a harmonia seria estabelecida. A pessoa fala, só se isso vir mesmo, né? Deus abençoe suas palavras, porque agora está um caos na minha vida, está um caos no meu casamento, está uma merda a minha vida familiar, tá tudo virado de ponta cabeça, eu já estou quase virando no giraia.
E aí você, calma aí, a temperança mostra que precisava haver essa desarrumação para haver uma nova arrumação, precisava desajeitar, desarrumar, tirar da ordem para poder estabelecer uma nova ordem. Aí depois de um tempo a pessoa me ligava e falava, pô, Priya, você é porreta mesmo, tal, as coisas estão se ajeitando, tá tudo meio entrando nos trinques de novo, as coisas estão se encaixando, as pessoas vinham e me davam esse feedback. Então aqui quando eu falo da família com relação à harmonia e equilíbrio, você pode ter muitas vezes as coisas tão desarrumadas, mas sou o arauto aqui das boas novas, né? Para você, sagitariano. Se tiver essa desarrumação, esse caos tal, as coisas vão, talvez até com algum tipo de dor, quiçá até com desestruturação, separação, né? Muitas vezes é necessário, até para se achar uma outra ordem, é necessário um casal junto não está mais conseguindo se suportar antes que um mate o outro, eles acabam decidindo amigavelmente seguirem caminhos, cada um seguir seu caminho, e eis que a ordem se faz, né? Toda vez que se encontram, se querem bem, volta o carinho, volta o respeito, porque entenderam que chegaram até o limite de que aquela relação que era possível deles conviverem juntos naquela relação, e aí resolveram abrir mão dessa estrutura que já não era mais estrutura, né? Já era um caos permanente. E aí a paz volta a reinar de novo. Então a temperança acaba acontecendo no momento onde que, aparentemente, para quem vê por fora, pô, desestruturou a família. Não. Eu que sou um expert em separação, né? Já me separei 3 vezes, posso lhes afirmar que muitas vezes a separação criou muito mais ordem, muito mais respeito, muito mais estrutura nos meus ex-casamentos, e o convívio passou a ser muito mais civilizado, com bases civilizadas, e passou a ser muito mais espiritualmente progressivo, materialmente progressivo, a relação que já, né, cada um no seu canto, passou a ser muito mais harmônica, né? Então nem sempre um veredito muito imediatista pode falar, não, como é que pode estar falando de harmonia, equilíbrio se eu vou me separar? Ué, a separação muitas vezes pode ser um caminho que vai levar esse seu relacionamento, se você tem filhos com essa outra pessoa, para uma relação muito mais, com bases muito mais civilizadas, muito mais harmônica, muito mais auspiciosa. E por fim a gente tem o amor, né? Na casa do amor tá dando muita ideia de trocar, né? O sagitariano tem uma fama de ser meio aventureiro, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um horário de nascimento, mas não bate os mapas dela, porque sempre ela é virgem, com ascendente, não dá ascendente sagitário, mas a hora tá tudo errado, porque ela acabou tendo problemas com registro e tudo mais, e foi registrada alguma outra data, nem foi por seus pais, e consequentemente o horário nunca bate, dá um ascendente em Sagitário com cartas no ascendente que poderiam levar a ser uma pessoa aventureira, e a pessoa pacata cidadã, né, da civilização, nada de aventureira, nada disso. E se bem que o astrólogo poderia ter considerado que o ascendente em Sagitário poderia levar a ter muitas amizades com pessoas religiosas, espiritualizadas e religiosas por ascendente Sagitário, né? Poderia. E ela tem, né? Talvez a interpretação aí não seja o problema, mas o fato é de que, ou no amor aqui, está muito favorável a troca, né? Não sei se está no campo, no escopo das aventuras, que Sagitário adora se aventurar, mas é um fato de que
relações vão começar a não comportar, né? Já mostrava isso lá, que pode ser descobertas coisas escondidas que estavam sendo mantidas aos véus, e a dissimulação vai cair por terra, e consequentemente que envolve campo de amor, você vai tomar ciência de coisas que você não sabia, que estavam sendo feitas à revelia nas suas costas, né? Não vou nem citar uma máxima vulgar, tal, me sinto até tentado a falar essa besteira, mas não vou citar essa máxima vulgar não, brasileira. Pô, vou ficar aqui na ideia de que vai haver mudanças aí no campo do amor. Ah, Priya, mas mudança no campo do amor não significa que pode haver melhora, a gente resolver retomar a relação vive uma crise e a gente resolve redirecionar a relação e a gente passa a fazer aí um vasculho e melhorar nossa relação. E aí a gente muda a forma de se relacionar, sim, claro, mudança, troca, pode ser. Não necessariamente você dar cabo da relação amorosa que você está vivendo atualmente, pode ser uma transformação dentro dessa relação totalmente, né? Uma mudança muito radical, que seria praticamente uma transformação dentro desse relacionamento e, consequentemente, levando a você ficar na mesma relação, mas ela mudou, é como se você tivesse trocado de relação. Isso cabe aqui, é totalmente plausível, né? Com a possibilidade aqui do amor, com a carta da roda, a carta análoga à roda da fortuna do tarô, que é a carta da mudança, da troca, né? Não pode ser só troca, pode ser ficar na mesma relação, mas dar uma garibada, uma reinicializada, tem um termo bastante em voga, assim, dar uma né, revigorada, é um termo que o pessoal tem usado bastante, ressignificar, dar uma ressignificada, dar uma, perdão, dar uma ressignificada na relação, praticamente seria como quase uma troca da relação, seria uma mudança, quase uma troca, ficar na mesma relação, mas ressignificá-la. Bom, então é isso, tudo isso que eu gostaria de falar com vocês, sagitarianos, né, as previsões aqui para Sagitário para 2023. Volto a pedir encarecidamente de quem acompanhar o vídeo, assistir um pedaço, achar que alguma coisa valeu e não querer terminar, não sei, por um motivo ou outro, não querer despender 53 minutos para poder ficar assistindo esse servo que vos fala, considera a ideia de me ajudar se inscrevendo no canal. Custa nada, assim. Você já está na internet, você já usa, você já navega, já fica dando uma viajada no YouTube, não custa nada. Fazer uma inscriçãozinha básica, clicar ali no inscrito, dá o joinha, né, o likezinho, o dislike. Eu quero ser do canal desse cara, mas não curti esse vídeo, tá bom? Fazer o quê? Nem Jesus, nem Krishna, nem Buda satisfez todo mundo, né? Nem Maitreya. E se você ainda quiser saber de coisas que a gente vai lançar aqui, produtos, clube de membros, enfim, o céu é o limite, né? Mas mais imediato, cursos, participar das lives e fazer a sua pergunta pro tarô e tal, trazer a sua pergunta pro tarô. Bota lá no likezinho, né? Clica lá no sininho, porque você vai saber de tudo quanto é novidade que sai do Tico e o Teco aqui, né? Com tudo que o Tico e o Teco fica confabulando aqui e que eu ainda pretendo postar aqui e que sai em algum momento ter auxiliares e tudo mais, e escrever, elaborar os roteiros, fazer entrevistas, quero muito fazer lives com amigos,
do campo esotérico, para a gente dividir tela e mandar bala aí numa boa live aí para vocês tal, com conversas esotéricas, responder com tarô, enfim, falar sobre leitura das mãos, né? Enfim, vai ter o curso de búzios astrológicos, clica nesse link aí você vai saber todas essas novidades que vai ser inscrito no canal. E dá seu like ou dislike, né? Porque mesmo nada te impede de se inscrever no canal, mesmo que esse vídeo aqui não tenha sido o melhor da sua vida. Namastê, fiquem todos com muita luz, muita paz, muita luz.